Eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis 27, versículo 1. Gênesis 27, 1. Pode se instalar, desconectar o telefone, pedir licença a seus familiares, seus filhos, mamãe ou papai, agora está ouvindo a palavra. Então, por favor, eu preciso de silêncio. Isso é muito importante, porque a igreja começa na sua casa. Toma as redes de autoridade e assim assuma o seu assento, em nome de Jesus, para que o reino de Deus venha e invade sua casa, em nome do Senhor, tá bom? Gênesis 27, 1, já tem? Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Meu Rei e Salvador, como é bom mais uma vez estar invocando o Teu nome em concordância com aquele ou com aquela que estão me vendo neste momento. Como é maravilhoso poder chamar o nome de Yahvé, o nome do Todo-Poderoso e saber que o Senhor se abaixa ao nosso nível para falar com pessoas tão simples como nós. Como é maravilhado, como me maravilho diante da sua grandeza, diante do seu poder, como o Senhor é adorável. Instrui-me, Senhor, e instrui essas pessoas que estarão estudando comigo as tuas santas escrituras. Espírito Santo, seja pois bem-vindo aqui, em nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Gênesis 27, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele diz: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me-o, para que eu coma e para que minha alma lhe abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú. E fosse Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Bom, nós vamos entender e extrair aqui algo interessante no versículo 4 do capítulo 27 de Gênesis, né? Mas, claro, como sempre, eu preciso explicar o contexto daquilo que nós estamos lendo para as pessoas que chegam pela primeira vez. De que se trata? Se trata aqui da história de Rebeca e Isaac, que tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos eram chamados de Esaú e Jacó. Certamente você deve lembrar e conhecer, ouvir falar de Jacó. Talvez Esaú um pouco menos. Mas tudo tem sentido porque quem marcou foi Jacó. Quem foi o sucessor, quem Deus usou no propósito foi Jacó. Jacó merece sim de ser lembrado. Esaú não mereceu ser lembrado. Porém, nós vamos aprender de Esaú. Nós estamos aprendendo muito de Esaú. Por quê? Por causa dos erros de Esaú. Ou seja, isso é incrível na palavra de Deus, porque mesmo os erros daqueles que desobedeceram a Deus, daqueles que foram rejeitados por Deus, pois por mais incrível que pareça, Deus permitiu que essas experiências foram escritas na Bíblia. Para quê? Para que serve para nós. Em fazer aquilo que eles
não fizeram e não fazer aquilo que eles fizeram. Tudo tem um propósito na palavra de Deus. Então, Esaú e Jacó eram gêmeos e filho de Rebeca e Isaac. E nós vimos anteriormente, nos estudos da semana passada, né, que Esaú, ele desprezou totalmente os valores e princípios eternos, valorizando os prazeres efêmeros, né, e os valores deste mundo. Esaú, ele trocou sua primogenitura por um prato de lentilha e, além disso, Esaú, ele trouxe maldição para a tenda dos seus pais em casar com duas mulheres hititas que trazeram consigo costumes, adoração a outros deuses e, claramente, isso causou um grande transtorno para os pais de Esaú. Isaac e Rebeca foram transtornados, eles foram vítimas de uma opressão na sua alma por causa dessas duas mulheres. E eu expliquei a semana passada a consequência de uma escolha do jugo desigual de uma pessoa de se relacionar com pessoas que não querem servir o Deus, o Senhor do Senhor. E mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai colher. No início é muito bonito. No início é muito bonito, as mulheres podem dizer, não, tudo bem, tá, estou contigo, tal. Mas depois, quando entra para casa, já começa o diabo, por legalidade, se infiltrar e usar essas pessoas para quê? Para trazer confusão. Quantas pessoas estão convivendo debaixo de confusão por permitirem que justamente pessoas que não querem nada com Deus estivessem se relacionando com você, ou até mesmo convivendo com você. Bom, a Bíblia diz que a idade de Isaac já estava avançada, né? E fez com que Isaac ele não enxergasse com os olhos naturais. Isaac ficou cego. Já estava bem velho, né? Mas Isaac chamou Esaú. Ele chamou Esaú, seu filho maior, para quê? Para abençoá-lo. Já era o momento da distribuição do legado familiar. Antes de morrer, era costume, inclusive direção, que o patriarca, o pai de família, liberasse a bênção sobre os filhos. Sim, as bênçãos sobre os filhos. E o legado que Isaac deveria receber, aliás, o legado que o primogênito, ou seja, o primeiro que nascesse, deveria ser maior do que o segundo. Deveria ser maior do que o segundo. Os filhos de Isaac e Rebeca eram gêmeos, porém, quem nasceu primeiro foi Esaú. Depois nasceu Jacó, agarrado no calcanhar dele, a Bíblia diz, mas tudo teve seu propósito, porque Deus revelou para Rebeca que o propósito de tudo isso é que o segundo dominará sobre o primeiro. Ou seja, quebrou a regra. Quebrou a regra. Por quê? Porque, na verdade, Jacó valorizou as coisas do eterno. Jacó valorizou a palavra. Jacó valorizou os princípios. Jacó valorizou o Deus de Israel. Jacó se valorizou as coisas eternas. Por isso que um dia Jacó
propôs para seu irmão Esaú um pacto, um trato para que a primogenitura se lhe for dado. E Esaú aceitou, né? Então já era o momento da distribuição do legado familiar e Isaac pediu para que Esaú trouxesse o quê? Um guisado para seu pai para liberar essas bênçãos. Bom, agora nós vemos aqui, eu quero falar aqui em relação à honra, sobre a honra, como Deus tem ministrado muito e falado muito no seu coração acerca de honra. E você vê que quando Deus começa a falar sobre um tema, muitas vezes ele bate acerca desse tema. Por quê? Queridos, o milagre, ele é liberado na vida de uma pessoa quando você honra a unção que está sobre o profeta. Ou seja, as coisas, o mover de Deus vai começar a desencadear e se manifestar na vida das pessoas quando elas entenderem o que a honra significa. O que a honra significa. Sabe, eu creio que essa nação particularmente brasileira, mas ela tem muito que aprender sobre honra. Muitas nações, aliás, todas as nações têm seus pontos fracos e têm seus erros, inclusive erros que vai chocar contra os costumes e princípios do reino dos céus. Mas se você pega, por exemplo, a cultura japonesa, o japonês entende sobre honra. Ele tem uma capacidade de honrar seu chefe dentro de uma empresa, de obediência, de reverência e de cumprir as diretivas. Ele tem a capacidade, a mulher tem uma capacidade também de entender a submissão a seu esposo. Isso é parte da cultura, e isso nós não podemos negar, que o reino de Deus, ele nos pede também entender quais são os princípios da honra. O Brasil, a cultura brasileira, infelizmente, por causa dos escândalos, por causa da sua história, por causa da falta de seriedade, inclusive, das autoridades, a tendência do brasileiro é justamente desprezar, ter se acostumado a justamente criticar e desonrar as autoridades. Por quê? Porque as próprias autoridades não mostraram bom exemplo. Então, a cultura brasileira, ela precisa ser restaurada. E entenda uma coisa, que se vocês querem entrar e entender o reino dos céus, você tem que esquecer. Você tem que esquecer certos costumes daquilo que essa nação tem ensinado para você. Como que se trata um presidente, como que se fala de um presidente, como que se fala de um deputado, como que se fala de um diretor, do seu chefe, da empresa no qual você participa. Nós devemos agora adquirir a mente de Cristo e os valores do como devemos aplicar a honra para que essa unção que eu respeito venha a ser derramado sobre minha vida. E assim eu vejo o poder de Deus manifestado na minha casa, na minha vida. Por que que Jesus, a Bíblia diz que Nazaré, por que que Jesus não fez milagre? Você sabia que Jesus não fez milagre em Nazaré? Ou muito poucos, ou seja, coisas muito básicas. Não é porque Jesus não quis. Jesus quis fazer milagre.
Vocês querem saber por que ele não fez milagre em Nazaré? Porque Nazaré era o lugar onde ele cresceu. E as pessoas dizem, era o filho do carpinteiro, de José. Ou seja, eu vi ele crescer, gente. Esse aqui não é o filho de Deus vivo. É o filho do carpinteiro. Ou seja, a desonra, o fato das pessoas não verem Jesus na posição que ele ocupa de verdade, mas o posicionou como filho do carpinteiro, fez com que a desonra do profeta não liberasse a unção sobre o povo. Por isso que sempre lhe falo, e continuarei falando, que os membros da OSCE e aqueles que querem entrar na OSCE, é fundamental que vocês entendam a unção profética e a posição que ocupam. Para quê? Para você entender e receber sobre essa unção de que forma? Quando você entenderá os princípios da honra. Não pense que os princípios da honra é apenas você dizimar e ofertar. Não. Os princípios da honra é honrar os conselhos, honrar o aconselhamento de um vinhateiro, de um discipulador. É honrar. Porque se você não mudar, se nós não mudamos a nossa mente, cauterizado pelo sistema de uma cultura brasileira, né? Então, os princípios da honra nunca serão colocados nas nossas vidas. Consequentemente, mesmo você estar debaixo de um abrigo ministerial como esse, maravilhoso, a unção não vai fluir na sua casa, não vai fluir em você. Vocês estão entendendo, meus amados? Eu estou falando isso com muito carinho. Não é uma questão de dominar, sabe? Eu sei, eu entendo. Porque eu passei por isso. Por ministério onde eu fui muito abusado. Onde a liderança, eles abusavam da sua autoridade para extorcar, para roubar, para tirar a lã das ovelhas. E quando ela não tinha mais nada, porque eles pregavam sobre honra, porque eles pregavam sobre dízimo, porque eles pregavam sobre oferta, mas afinal, essas ovelhas não tinham mais nada. Por quê? Porque, infelizmente, eu fui um dia uma vítima e eu não soube escolher a autoridade que vinha de Deus. Não se deixe influenciar por pessoas super carismáticas. O carisma não significa que uma pessoa é capacitada para se liderar. Há muitas pessoas que têm dom de liderança, como um chefe de uma empresa, um líder. Mas quando um chefe de uma empresa e uma pessoa que tem um dom de liderança assume o ministério, ele não vai perder esse dom. Então muitas pessoas às vezes se deixam deslumbrar pelo dom da liderança, mas essa pessoa não vive com Deus. E deves tu honrar essa pessoa? Quais são os motivos de você se deslumbrar, às vezes tantas pessoas, idolatrar essas pessoas com carisma? Parece que esses líderes hipnotizam as pessoas de forma que essas pessoas não conseguem ver nada. Você sabe o que faz isso? E a idolatria. Porque quando um homem lidera um rebanho, sendo que não leva as pessoas a ter uma visão cristocêntrica, mas leva uma visão a ser apenas ele, e essas pessoas aceitam,
sabe o que acontece? A idolatria entra. E o que faz a idolatria? Ela cega. E as pessoas nem conseguem ver as falcatruas, as mentiras, o roubo que essa liderança corrupta está fazendo. Cuidado, cuidado. Bom, então, eu quero falar sobre honra. Vamos falar sobre honra aqui. Antes de Isaac querer liberar a bênção sobre Esaú, Isaac pediu que Esaú trouxesse o quê? Um animal, trouxesse a comida, trouxesse para seu pai algo, um sacrifício, antes dele liberar uma bênção. O que nós vamos entender nisso? Que o legado espiritual que recebemos, ele vai depender da unção que você honrará. Ele depende da unção que você honra. O que é honrar? Honrar é tirar de si. É considerar de maneira que haja sacrifício. Esaú deveria cumprir um ato de honra para receber a honra do pai. Interessante, né? Agora, porém, o que nós devemos aprender é que o receber algo vindo de Deus, ele não depende apenas disso, mas depende da vontade de Deus. Depende do Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz que Isaac, ele preferia mais Esaú do que Jacó. A Bíblia fala, uns capítulos anteriores, de que Isaac preferiu Esaú e Rebeca preferiu Jacó, né? Bom, mas mesmo que as emoções de Isaac estivessem envolvidas no desejo dele para a primogenitura dar-la a Esaú, né? Quem decide não é Isaac, mas sim o Senhor. Ou seja, Deus tinha rejeitado Esaú por causa da sua carnalidade e por causa de Esaú não valorizar as coisas da eternidade, os valores eternos. Deus rejeitou. E Isaac queria, o seu coração queria abençoar, liberar a bênção sobre uma pessoa que Deus rejeitou. E ali? Só que Isaac ficou cego. Ele não via, ele não conseguia ver, né? A grande lição aqui é que mesmo que desejamos abençoar alguém, não temos autorização de fazê-lo se não for por mandato de Deus. Se não for por mandato de Deus, ou seja, por direito, Esaú era o herdeiro principal por ser o primeiro, mas aos olhos de Deus, Esaú foi rejeitado por Deus por ele não ter honrado Deus em valorizar as coisas de Deus. Vocês conseguem entender? Seja a bênção ou seja a maldição, somente Deus é e pode liberá-la. Só Deus. Só Deus. Você se lembra da passagem de Balaão? Já falei muito sobre isso, né? O profeta de Deus, né, que queria amaldiçoar o povo de Deus para receber uma recompensa do rei Balaque, inimigo de Israel. Lembra disso? Bom, quando Balaão foi para lançar palavras de maldição contra o povo escolhido de Deus,
O profeta, ele não conseguiu falar aquilo que queria. Ele não conseguia falar. E falou exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. Imagina, um profeta estava no seu coração, queria falar o contrário daquilo que Deus queria. Ele começou a abrir a boca e de repente, na sua boca, saiu palavras de bênção, quando ele queria amaldiçoar. Tem noção disso? Ou seja, mas há uma lição acerca disso. Que um homem que verdadeiramente quer servir a Deus, ele não sai abençoando tudo por aí. No passado, eu não era ensinado. Então, eu falava, Deus abençoe. Oh, obrigado, Deus abençoe. Sabe, muitas pessoas são viciadas, Deus abençoe, Deus abençoe. Espera aí, que autoridade você tem em abençoar? Quem Deus não lhe autorizou a abençoar. Porque eu sei que, às vezes, de uma forma de educação, de gentileza, oh, obrigado, meu querido, Deus abençoe. Espera aí. Você conhece os frutos dessa pessoa? A intimidade dessa pessoa? Deus lhe revelou se essa pessoa é digna de receber a bênção provindo de Deus? Tanto na sua casa, tanto nas suas finanças, tanto na sua vida sentimental, e se essa pessoa tem amante, e se essa pessoa tem vício e prevalece oculto na sua prática, desagradando a Deus. Você dizendo, Deus abençoe, querido. Espera aí, você está dizendo, seja tu próspero em todas as áreas da tua vida. O que significa abençoar? O que significa abençoar? Abençoar é autorizar na terra que esta pessoa receberá a benevolência de Deus de enriquecer tanto na alma, no corpo e no espírito. Agora, como podemos ligar na terra e autorizar a bênção sobre aquele que não honra a Deus, que não serve, essa pessoa que não serve o Deus que talvez vocês estão servindo? Sendo que essa pessoa está honrando o diabo. Sobre que autoridade nós temos de abençoar tais pessoas? É antibíblico. É antibíblico. Porque mesmo que queiramos abençoar certas pessoas, muitas vezes nós fazemos por causa do nosso coração enganoso. Quando essa pessoa não merece a bênção. Ou merece a bênção quando essa pessoa se posicionará em querer realmente a obedecer ao Senhor e ser uma pessoa fiel a Deus. Porque para ser abençoado, além de honrar a pessoa que tem poder de ligar e desligar a bênção, essa pessoa ela deve também honrar o Deus do profeta. Como abençoar? Voltamos agora no trecho de Esaú e Isaac. Como abençoar um Esaú que desprezou o Deus do universo, desprezando a sua primogenitura, desprezando os princípios de casamento, trazendo para sua família 2 mulheres hititas perturbadores que oprimiram a família? Como abençoar isso? Só um homem que tem a benevolência de Deus, que tem a presença de Deus, é capaz de abençoar. Ou seja, pedir a Deus a liberação de uma graça especial para prosperar a vida dessa pessoa. Mas se o profeta fala por si mesmo, fala pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções,
e não pelo seu Espírito, então Deus não derramará nada. Deus não derramará nada. Como eu vou abençoar uma pessoa que possa inclusive gostar muito de mim, mas que desonra a Deus? Que desonra a Deus. Os que me conhecem, os que são membros da OS, vocês vão reparar que eu não falo Deus abençoe para todos. Antes, eu tenho que pesquisar se essa pessoa está obediente a Deus, submisso às suas autoridades. Enquanto isso, ouça a palavra e que essa palavra possa produzir mudança, temor e tremor, para que assim o Senhor, vendo o teu esforço, vendo o teu amor, sondando o teu coração, pois libera a graça para lhe manter sustentado pelo amor e poder de Deus. Quando Deus vê em você isso, você merece adubo, você merece graça, você merece ser abençoado. Porque a bênção é para esses, é para a bênção. Como poderia abençoar um adúltero que esconde suas ações? Vir até um homem de Deus e este receber prosperidade e benefícios do reino de Deus pelas suas ações? Como isso? Não. Por isso que um verdadeiro profeta abençoa apenas aqueles que honram a Deus. Aí você pode me falar para mim, mas pastor, está errado. Porque a Bíblia diz que devemos abençoar nossos inimigos. Pois eu lhe respondo, vocês estão certos. As únicas pessoas que na Bíblia estamos autorizados, um homem de Deus, porque só um homem que vive em santidade e que tem Deus é capaz de abençoar. Receber a bênção de um charlatão, ou seja, o que vai acontecer na sua vida, é só a maldição. Receber a imposição de mão de uma pessoa que você não conhece os frutos, que não serve a Deus, eu te abençoe, pode até mesmo utilizar meu filho, para que as pessoas se comovem e sentem amado, entendeu? Usar a unção da paternidade para liberar unção e poder, mas eu lhe digo, foge, cuidado com o seu discernimento. Procura os frutos de uma liderança sólida, firme, que não age segundo as emoções ou para emocionar as pessoas, a fim de que essas pessoas se apegam nelas. Não! Um verdadeiro líder deve fazer com que os membros se apeguem a Jesus. A Jesus. Um dia eu fui causador, foi um instrumento de idolatria. Acabou. Agora sou apenas um instrumento que leva as ovelhas da OSE a Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. A única pessoa que a Bíblia diz que nós devemos abençoar é os nossos inimigos. Acredita se quiser. Como assim? Veja o que fala Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês, Jesus, Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos. Jesus diz que devemos amar os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São aqueles que se opõem à nossa posição respectiva quando nós queremos obedecer a Deus. E são pessoas levantadas por Satanás para tentar nos tirar da nossa posição respectiva. Amem seus inimigos. Cuidado, Jesus diz amem. Ele não diz amem como a si mesmo. O seu irmão que serve a Deus, que teme a Deus, esse você deve amar como a ti mesmo, não seu inimigo. Seu inimigo você deve amá-lo, ok? Amem seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoem
os que os amaldiçoem, pois isso, os seus inimigos. Quem amaldiçoa você? Os inimigos. Quem, obviamente, não quer bem de você, odeia você. Essas pessoas, Jesus diz, vocês devem abençoar. Continua dizendo, orem por aqueles que os maltratem. É fácil amar quem os abençoe. Agora amar quem vos amaldiçoe é outra coisa, mas é mandado de Deus, é um mandato, meus queridos. Romanos 12, 14 diz assim, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Amém? Vocês podem se perguntar, pastor Cris, como deveria abençoar o meu inimigo? Como assim, Senhor? Eu não estou entendendo. Principalmente aquele que me faz mal. Então preste atenção. Vocês devem fazê-lo porque todo inimigo enviado contra você é permitido por parte de Deus para tratar e extrair algo de valor em você. Isso mesmo. Isso mesmo. Os inimigos são enviados por autorização de Deus. E os seus inimigos, eles são mulas, instrumento mesmo de Satanás em tratar algo que Deus quer extrair de você a fim de lhe aperfeiçoar para que você se torne a imagem e semelhança do Deus vivo. Lembre-se de Paulo. Paulo ele tinha um inimigo, mas uma pessoa que repetidamente era usado por Satanás, assim diz a palavra de Deus, era um mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo. Ou seja, esbofetear o que Paulo deve ter sofrido com ele, nas mãos desse homem. Que o amaldiçoava, que odiava Paulo e que aparentemente ele inúmeras vezes foi usado fisicamente para maltratar Paulo. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. Você sabe o que é atormentar? O que estava atrás disso? Será que Paulo estava em pecado? Não, mas tinha um propósito. E o propósito vai ser falado agora. Olha o que Paulo fez. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse esse homem de mim. Mas Deus disse a Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguição, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Sabe, a resposta que Paulo teve em relação a esse inimigo é para que o orgulho dele não venha florescer. Paulo era um homem muito culto. Além de conhecer a lei, as escrituras e dominá-la muito bem, era um homem que sabia falar tanto com gregos como romanos. Ele tinha uma cultura geral impressionante. Ele estudou com os maiores
teólogos da época, Gamaliel, que era uma referência na sua época, era um homem muito inteligente. Então, a tendência de uma pessoa que sabe muita coisa é o orgulho. E Deus, para preservá-lo no nível e na porção de autoestima que Paulo precisava preservar para que Paulo não estivesse em pecado, Deus vai, então eu tenho algo para lhe abaixar, Paulo. Eu vou permitir que o mensageiro de Satanás venha lhe esbofetear, para que você desce, Paulo, porque quando você desce, você me busca. E quando você é esbofeteado numa área, existem muitas áreas que você pode estar esbofeteados, que Deus possa permitir que, inclusive, o mensageiro de Satanás lhe cutuca, lhe esmurra. Eu não digo que isso é uma regra, meus amados, tá? Porém, muitas das vezes, mesmo que nós venhamos repreender esse espírito maligno, atrás disso existe uma lição. Mas mesmo assim, nós devemos repreender o espírito que está atrás. Mas cabe a Deus, sim, que é o amém de decidir. Mas a sua função é se alegrar no Senhor, entender que a graça de Deus lhe basta e sua função é abençoar essa pessoa que lhe esbofeteia e não amaldiçoar. Agora, aprenda essa lição, meus queridos, e principalmente os membros da OSI. Parem de abençoar tudo. Eu sei que um linguajado está acostumado na igreja tal, né? Meu pastor fala isso no passado, tal. Pessoal, esquece o pastor, foca-se na Bíblia, porque a verdade está na Bíblia. Nós devemos abençoar aquilo que Deus manda nos abençoar. Entenderam, meus queridos? Então, abençoar, ele não vem de um sentimento. Eu senti abençoá-lo. Gente, quantas pessoas abençoam pessoas que não é para abençoar, inclusive financeiramente. E eu me lembro quando eu era muito menino na fé, era muito ingênuo. Então eu era tudo movido pelo coração. E eu cheguei a fazer ofertas muito grandes para a pessoa que hoje nem sequer anda nos caminhos de Deus, e nem na época. Mas o meu coração enganoso fez com que algo nessa pessoa me cautivasse. Entendeu? Às vezes os lábios, blá, 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 blá. A Bíblia diz, não diga precipitadamente, é santo. Não diga precipitadamente, isso aqui é santo. Esse homem é o homem de Deus. Quem te assegura disso? Eu lhe garanto que eu tive que aprender isso. E foi uma das coisas que Deus, quando eu comecei a entrar no nível de revelação, de intimidade com Deus, uma das coisas que Deus começou a tratar em mim era isso. Porque eu abençoava todo mundo. Por que não? Ou seja, a gente deseja o bem para todos. Mas as coisas de Deus não são assim, não. As coisas de Deus não são assim, não. Você não pode dizer amém para tudo. Sabe também esse hábito de você dizer amém, assim seja, e entrar em concordância com coisas que você não deve dar e entrar em concordância. Tenha cuidado com os costumes religiosos da igreja evangélica, que muitas das vezes está bem longe do entendimento daquilo que Deus quer para uma igreja santa e madura. Mas vocês que são membros da OSI, eu quero ensinar isso para vocês. Amém?
Coloquem isso em prática. Corrigem-se, tá bom? Corrigem-se dentro de casa, quando está no trabalho, tá? Abençoe aquilo que merece honra. Aquilo que merece honra. Saiba detectar quem realmente tem o brilho de Deus, quem tem o brilho do Espírito Santo, quem ama Deus. E ali, querido, ali você receberá a honra. Mesmo que não era para Isaac abençoar Esaú, Isaac entendia sobre o princípio de honra, porque era necessário que Isaac pedisse algo para que a bênção de Deus seja liberada sobre o filho. As bênçãos vindo por parte de Deus, elas têm um preço, meus queridos. Deus pede algo de nós? Sim. Tudo que nós somos. Um sacrifício diário de ler a Bíblia, de ter um bom testemunho, de falar a palavra de Deus, de salmodiar, de honrar sua esposa, de honrar sua esposa. Deus nos pede ser pessoas temperadas, ser um testemunho dentro de casa e fora de casa. Tudo isso tem um preço. O preço de matar a carne, quando principalmente muitos são induzidos a ser pessoas que se irem com tanta facilidade e explodir por ser pessoas destemperadas. A honra, essa é quando você obedece a Deus. Quando você honra a Deus, obedece a Deus, você estará honrando a Deus. Quando você honra seu discipulador, você estará disposto a receber por parte dele aquilo que Deus derramou e lhe outorgou, para que sua vida venha fluir no Espírito. Amém? Então é momento de orar. É momento de vocês se tocarem e, embora vocês querem receber por parte de Deus, rever certos princípios. Rever certos princípios. Deus tem falado e abordado vários pontos hoje. Que isso venha provocar dentro de ti uma mudança. Deixa-me orar. Pai, eu lhe apresento essa vida nessa noite e eu lhe peço carecidamente que essas palavras venham provar o coração dessa pessoa e extrair o opróbio, o errado, a religiosidade dessa pessoa. Aquilo que precisa mudar dentro do coração dessa vida. Meu Deus, se essa pessoa vem até seu pai espiritual, a sua referência espiritual, sendo que essa pessoa não é digna, porque ainda está na condição de Esaú. Não é digna de pedir. Por mais que o Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á, mas na condição de uma pessoa que agrada a Deus, que se esforça a realmente viver dia após dia uma vida sacrificial nos caminhos da cruz, levando sobre si a cruz e vivendo para lhe agradar. Que essa pessoa possa mudar, Senhor. E que essa palavra hoje possa produzir uma mudança real.
transformadora, para que a bênção do Senhor verdadeira repousa sobre Jacó. Porque mesmo que você procure um Isaac, mesmo que vocês estejam debaixo da tenda de um Isaac, mesmo que Isaac estiver cego e não vê, quem vai liberar a bênção sobre o profeta para liberá-la a você é Deus. Não é apenas um desejo do coração do homem, mas principalmente o amém vindo do Senhor. Meu objetivo, meu Deus, de fazer com que todos os Esaú que entraram na Óssea, todos os Esaú que entraram nesse corpo online, sejam e se transformem em Jacó. Ali pedir e dar-se-vos-á. Amém e amém.